Meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui de volta hoje para trazer uma reflexão da palavra de Deus. Uma reflexão essa sobre um homem chamado José. José, este moço que tinha promessas, eu diria, sonhos, e que por alguns momentos parecia que estava perdido por causa, muitas vezes, da injustiça, por causa de alguém que não queria ver esse menino prosseguir. Mas o plano, o projeto que Deus tem, Ele faz cumprir nossas vidas, ok? Eu quero deixar um texto bíblico, que está no livro do Gênesis, para nós dar base a esta reflexão. É falar sobre José na casa de Potifar. Vocês conhecem bem a história do José. Ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam lá no Egito, enfim. Conhece toda a história. E aí, meus amados irmãos, observe-se que parece que, na primeira instância, tudo está dando errado. Segunda instância, parece que as coisas começam a dar certo. Mas, infelizmente, não é isso que vai dizer o texto. Mas tudo, irmãos, que acontece na vida com objetivo. José passou por toda essa questão, essa demanda, esse problema, mas Deus cumpriu a sua promessa. A fidelidade de José. A fidelidade de José para com Deus e para com o seu Senhor foi primordial para que as coisas viessem a acontecer da melhor maneira possível. Ok? Vamos para o texto? Eu poderia ler o texto todo aqui do capítulo 39, o verso 1 a seguir, mas eu vou... Capítulo 39 do Gênesis, eu vou ler a partir do versículo de número 9, diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, José falando para a mulher de Potifar, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixava a sua veste em sua mão e fugiu para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que os trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Observe, meus irmãos, nesse versículo, aqui a acusação, a acusação dessa mulher contra José. E nós vamos observar que a partir do verso do capítulo 40, José vai para a prisão. Inocente, sem dever, sendo de uma certa maneira, aqui ele pagando por algo que não devia. É difícil, é muito complexo quando alguém, de uma certa maneira, levanta uma calúnia, lhe persegue, lhe maltrata, enfim. Isso é muito difícil, mas
Se temos objetivo, se temos um plano, se temos um projeto, vamos em frente, vamos prosseguir, porque nós cremos e sabemos que o nosso Deus, Ele não dorme. Ele prometeu, Ele é fiel, né? E o que importa é que temos que prosseguir, não desistir. José, ele tinha muitos motivos para desistir dos seus planos, dos seus projetos, daquilo que a qual ele imaginava, almejava, mas não desistiu. Observe que José foi para a prisão e na prisão ele interpreta 2 sonhos, né? Inclusive, ele pede para um daqueles moços, aliás, os moços não esquecer, né? Dele, lembrar-se dele, mas infelizmente José foi esquecido pelos aqueles moços, mas tudo tem um tempo certo. No tempo certo, depois de 2 anos, José, ele vai ser lembrado, porque o faraó vai ter um sonho e ninguém vai conseguir interpretar. E aí aquele moço vai lembrar, o copeiro vai lembrar, que José interpretou seu sonho lá na prisão. Um homem inocente pagando por uma causa ou por algo que não cometeu. E mesmo assim não perdeu, né, o seu vigor, a sua vontade de prosseguir. No capítulo 41, ele vai interpretar, né, o sonho do faraó. E aí as coisas vão começar a mudar, literalmente, na vida de José. Mas para isso, ou por isso, ele já pagou um preço alto. Meus queridos irmãos, amigos, não desista dos seus planos, dos seus projetos. O segredo é permanecer, é prosseguir e avante, em meio a circunstâncias, muitas vezes sendo injustiçado, né? Mas acredite que um Deus da justiça, o Deus fiel, Ele está no mais alto e sublime o trono. De lá, Ele tudo vê, Ele tudo contempla. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te ajudando, para que você possa prosseguir. Essa é a palavra de reflexão para mais vamos dizer, uma semana, um mês, anos, que venha pela frente. Então somente fique com essa palavra. Observe o que diz as Sagradas Escrituras. Amém? Um grande abraço a todos.